Bíblia Sagrada. Números, capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. E aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, dos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, da família dos Paluitas, de Esrom, da família dos Esronitas, de Carmi, da família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca e os tragou em Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel e família dos Nemuelitas, de Jamim, e a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gades, segundo as suas gerações, de Zefon, da família de Zefonitas, de Agi, da família dos Agitas, de Suni, da família dos Sunitas, de Osni, da família dos Osnitas, de Eri, da família dos Eritas, de Arodi, da família dos Aroditas, de Areli, da família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Ornã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá. Das famílias dos Selaitas, de Pérez, da família dos Perezitas, de Zerá. Da família dos Zeraitas, os filhos de Pérez foram Esrom, da família dos Esronitas, e Ramul, da família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 77.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram os de Tolá, da família dos Tolaitas. De Puvá, da família dos Puvitas, de Jazube, da família dos Jazubitas, de Sinrom, da família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram Zered, da família dos Zereditas, Elon, da família dos Elonitas, Jaleel, da família dos Jaleelitas. Estas são as famílias de Zebulon, dos Zebulonitas. Segundo os que foram deles contados, 60.500. E os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maqui, da família dos Maquiritas,
Maqui gerou Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. E Jessé, dos Jessenitas, de Eleque, Elequitas, de Asriel, Asrielitas, de Siquém, Siquemitas, e de Semida, Semidaitas, de Referitas, de Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E o nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noá, Oglá, Milca e Tirsa. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo a sua família de Zutela, a família dos Zutelaitas de Bequer, a família dos Bequeritas de Taã, das famílias do Taanitas. Estes são os filhos de Zutela, de Herã, família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família de Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Zufã, da família dos Zufanitas, de Ufã, da família dos Zufanitas. E os filhos de Belá foram Arde e Maná, de Arde, a família dos Arditas, de Maanã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Zoão, a família dos Zoamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias, todas as famílias dos Zoamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. E os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Imã, a família dos Imnaitas, de Isvi, da família dos Isvitas, de Berias, da família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberenitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E os nomes das filhas de Ezé foram Zerá. Estas são as famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, foi Jazeel, da família dos Jazeelitas, de Guni, da família dos Gunitas, de Jessé, da família dos Gesseritas, de Zilém, da família dos Zilemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Assim seja. A lei acerca da divisão da terra, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos seus nomes. Aos muitos multiplicarás e a sua herança, e o seu pouco diminuirá a sua herança, e cada qual se dará a herança segundo o que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão, segundo sair a sorte. Se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de os Gessonitas, de Coate, os Coatitas, de Merari, dos Meraritas. Estes são as famílias de Levi. As famílias dos Libinitas, a família dos Hebronitas, Malitas, Musitas, Coraitas, e Corate gerou Arrão, e o nome da mulher de Arrão foi Jaquebede, filha de Levi.
a qual nasceu Levi no Egito, e esta, a Arão gerou a Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000. Todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, de Jericó, e entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Assim seja.